Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu agradeço a todos, tá bom? Que me ajuda de alguma maneira. Às vezes eu erro na data do vídeo, coloco a data errada da mensagem, às vezes escrevo uma palavra errada, ou às vezes o corretor de texto vai lá e coloca uma outra palavra lá e a palavra fica estranha na descrição do vídeo. Agradeço a vocês que sempre estão olhando aí, observando e corrigindo aqui, tá bom? Então, obrigado pela ajuda de vocês aí. Vou ler algumas mensagens aqui no canal, tá bom? Aqui é a Sandra Aparecida, ela escreveu, né? Eu tinha falado sobre vós, né? Que cuida dos netinhos, leva na igreja ali. Ela compartilhou aqui que ela tinha 5 netinhas que ela levava e 3 netinhos. E que sempre que possível ela levava esses netos para a igreja. E que em 2019, a neta dela com 14 anos de idade pediu para ser batizada ali, foi uma felicidade para ela. Então, mostrando na prática, né, que quando a gente ajuda a criança no caminho que ela deve andar, ou seja, ensina a criança no caminho que ela deve andar, né, e se envelhecendo não se desviará dele. Então, repara que uma palavrinha nas escrituras muda muito o sentido, né? Então, não é para nós ensinar o caminho, mas sim no caminho, tá bom? Ou seja, lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo ensina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é o caminho. Não é para nós pegar e falar para as crianças, vai lá, segue Jesus Cristo, fica como se fosse, vai, e você fica em casa. Não. Você tem que ensinar no caminho, assim como a irmã aqui fez, né? A irmã Sandra Aparecida, ela ia lá e levava as netas dela para a igreja e os netos. E aí depois, olha o fruto, né? A neta pediu para ser batizada ali. Então, linda história, obrigado por compartilhar, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui pro Walter Honorato da Silva também, né? Ele escreveu aqui: Bom dia, irmão. Eu estou como presidente do ramo Tamandaré, em Pernambuco. Todos os dias eu vejo os seus vídeos. Até amanhã. Até amanhã. Um forte abraço. Parabéns aí, presidente, pelo seu chamado aí de ajudar aí o reino do Senhor crescer, né? Presidente de ramo. Parabéns. Aqui uma outra mensagem é da Mercedes Silva de Araújo. Ela compartilhou assim: Bom dia, irmão Vanderlei. Vou comprar um sapato 35 para ir para o meu trabalho, porque para que eu possa sentir alívio diante de minha companheira de trabalho. Até amanhã. Essa mensagem do sapato aqui repercutiu bastante. Bastante gente mandou mensagem aqui. Então a irmã Mercedes aqui, né, vai comprar também um sapato menor para que ela possa ter alívio lá no trabalho, porque também é difícil lá com a companheira dela, tá bom? Vou compartilhar aqui só mais duas mensagens, mencionar só apenas, né? A Isabel Rosa, né? Ela escreveu assim: Bom dia desde Portugal. Obrigado pelo estudo de hoje. Há de parecer que a escritura sobre os atributos da mulher, briguenta ou não, né? Também é aplicável ao homem e também para que ele deve ser virtuoso, né? Ela vai continuando aqui. Com certeza, irmã, com certeza. A escritura, a parábola que eu contei aqui, né, sobre o sapato. Alguém até me perguntou, essa é uma história real, essa do sapato, né? É uma parábola. Inclusive, nessa parábola do sapato, né? Que o homem comprava o número menor ali, todo mês, se você repara, todo mês ele ia lá comprar um novo sapato. Ou seja, quando o sapato ia laceando, ele sentia a falta de tirar o sapato e sentia algum alívio. Então, por isso, todo mês ele comprava um outro sapato ali. O pessoal estava estranhando, mas como assim? Homem não compra sapato todo mês, né? Então, nem mulher compra. Todo mês a mulher não compra um sapato. Não é assim, né? Então, é uma parábola, tá bom? Não era uma história real, não. E sim, né? Conforme a irmã Isabel Rosa aqui falou, ela é aplicável tanto para os homens como para as mulheres. Outra pessoa que compartilhou aqui, vou só mencionar, foi a Maria Silva. Ela também falou, né? Ah, tem que falar dos homens briguentos também, verdade, né? Tem que falar dos homens briguentos. Então, quando eu falo mulher, com uma parábola, também serve para homem e mulher, tá bom? Basta a gente estar interpretando aí, tá bom? Inclusive tem mulheres, né, que quando o marido chega em casa, né, ela até pensa ou até mesmo fala, nossa, tava tudo bem até você chegar. Realmente ali a presença da pessoa briguenta no lar, vem do trabalho ali já irritado e desconta, né, a frustração do trabalho
dentro do lar ali, isso é horrível, né? Então também faz um desconforto muito grande, a ponto, né, de algumas mulheres pensar assim, nossa, começar a ficar angustiada porque tá dando o horário do marido chegar em casa, né? E conforme mencionado aqui, teve bastante mensagem sobre isso, né? Que não é porque a pessoa é membro da igreja que também a pessoa é toda certinha. Então também acontece, né, de abusos, né, dentro do lar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações. Bom, obrigado aí pela mensagem de vocês. Inclusive, teve uma outra mensagem, outra vez que eu tinha compartilhado falando sobre a família, que algumas casal, né, eles têm a frustração de não conseguir ter filho, e eu falei, né, que por causa que a mulher, às vezes, é infértil, né, e o certo, até a pessoa corrigiu lá na hora, e eu agradeço, porque, na verdade, o correto é eu dizer não que a mulher é infértil, mas que um dos casal, né, porque também pode ser o homem que seja infértil, né, não somente a mulher. Então, eu vou aprendendo com os comentários de vocês e agradeço bastante esses comentários, tá bom? Continuem mandando aí, fazendo correções, tanto na escrita, na maneira de falar, que aí nas próximas vezes, quando eu vou falando, eu vou melhorando essa mensagem, tá bom? Então é muito importante, né? E, aliás, isso é um princípio de sabedoria, ouvir o que as pessoas estão falando. Então eu agradeço os conselhos que vocês dão, as mensagens que vocês mandam aqui, tá bom? Então, sempre as escrituras nós devemos aplicar a nós mesmos, né? Independente se é uma parábola falando sobre homem ou mulher. Por exemplo, eu vou compartilhar uma agora aqui, que é de uma mulher. Essa é uma história que eu ouvi de um pastor quando eu frequentava uma outra igreja, tá bom? E aí ele contou como uma mulher, mas essa mensagem serve como se fosse o homem também. Ele contou, né? Esse pastor, ele contou no púlpito ali, que ele sempre pregava um sermão ali, né? E no final do sermão tinha uma irmã específica que ia até ele no final lá, né? Esperava as pessoas ir embora. E aí ele chegava, nossa, pastor, muito bom esse que você pregou. Isso serviu certinho para tal pessoa. E ela ouviu porque ela estava aqui. Eu tenho certeza que você foi direcionado por Deus para falar para essa pessoa. E isso foi se repetindo ao longo, né, de todos os dias ali. Sempre quando acabava o, o discurso, né, ali, que estava fechando, ela ia até o pastor e falava, olha, o que você falou é certinho para tal pessoa. E o pastor começou a ficar incomodado com aquela situação, né, começou a ficar incomodado, porque será que o discurso nunca servia para essa irmã, sempre servia só para os outros? Então ele começou a direcionar o discurso de acordo para a irmã, mas não adiantava, sempre ela falava que servia para um, para outro, né? Então um dia ele pegou e falou assim para ela, olha, vai ter um culto e uma oração aqui, 3 horas antes de iniciar a nossa reunião, e eu conto com a sua presença. Você vai vir? Ela falou, eu venho, eu venho. Né? E aí ela veio, né? Só que ele marcou só com ela. E aí ele pegou e entrou ali para dentro da igreja com ela. Não, vamos começar. Você está aqui, vamos começar. Mas não veio ninguém. Vamos começar. Ele baixou a porta da igreja ali e começou aquele discurso ali. Mais de 1 hora discursando, né? De pessoas que sempre falam isso, né? Que aquilo serve para tal pessoa, que fica apontando o dedo para tal pessoa, tal. E aí ele deu aquele discurso direcionado para ela, só tava ela ali, ele rasgou o véu, né? E aí então, quando acabou o discurso, quando eles fizeram a oração e terminaram, a mulher veio toda cabisbaixa ali, falou, pastor, esse discurso que você falou aí, servia para tal pessoa, pena que ela não veio, né? Então, as escrituras, na verdade, elas servem para nós sempre temos que aplicar para nós as parábolas, as escrituras, conforme Neff diz, né? Nós devemos aplicar as escrituras a nós, aos nossos dias, ao nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá para a escritura do Vem Segue-me aqui de hoje, que eu vou estar compartilhando com vocês. Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes aqui, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Tudo tem seu tempo determinado, e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de descoser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz.
Que proveito tem o trabalhador daquilo em que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que nele se ocupe com eles. Tudo fez formoso o seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem pudesse compreender a obra de Deus fez desde o princípio até o fim. Então aqui tem muito comentário para falar, né? Esse a Eclesiastes que fala que tudo tem o seu tempo debaixo do sol, né? O tempo determinado por Deus. Então eu vou comentar só alguns versículos aqui. Eu vou comentar aqui o versículo 1, né? Quando diz aqui, ó, tudo tem seu tempo determinado e tudo propósito debaixo do céu, né? Tem o tempo aqui. Esse tudo tem seu tempo determinado. Aqui a gente pode interpretar da seguinte maneira, que todo tempo está determinado, ou seja, está sobre o controle de Deus, tá bom? E no hebraico aqui a primeira vez que a palavra tempo com a segunda aqui, ela está de uma maneira diferente, ou seja, existe o tempo de Deus, porque Deus ele controla, ou seja, o mesmo tempo aqui, Deus ele não está preso a esse tempo, né? Deus ele sabe o presente, o passado, o futuro. Nós que estamos presos nessa realidade, nesse tempo aqui. Deus ele não está preso nesse tempo aqui. Então o tempo do Senhor é diferente do nosso, já para começar. Então o tempo do Senhor com o tempo debaixo do sol é diferente e no hebraico se escreve diferente aqui também, tá bom? Então falando aqui sobre esse tempo, né? Então o tempo determinado significa aqui que é o tempo, todo o tempo está sendo controlado por Deus. É Deus que domina todo esse tempo aqui. Agora, quando fala que no tempo também acontece, que é a parte aqui, ó. Todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Quando fala essa parte aqui, está falando que aqui nessa terra, tudo acontece nessa terra. É disso que está falando. E aí ele começa uma lista de contraste. Ou seja, tudo vai acontecer debaixo dessa terra aqui com a mesma pessoa. Tá bom? E aí ele começa a mostrar os contrastes. Ele fala, é tempo de nascer e tempo de morrer. Ele vai mostrando esses contrastes, né? Hora de chorar, hora de sorrir e assim por diante. Então eu quero fazer alguns comentários sobre essa parte aqui. Mas falando aqui sobre esse tempo, né, que todas essas coisas acontecem nesse tempo, o tema principal nesse capítulo aqui é mostrar que mesmo com todas essas coisas acontecendo, o principal é buscar a Deus dentro do tempo que nós temos. Esta vida é o tempo que nós temos para nos preparar para voltar à presença de Deus. Então, dentro desse tempo, independente do que está acontecendo, nós devemos buscar a Deus. Essa é a nossa realidade e é falado lá no final, né, do livro de Eclesiastes. A gente pode até fechar essa mensagem compartilhando amanhã um pouquinho sobre isso. Tá bom? Vamos ver. Então vamos lá. O versículo 4, por exemplo, quando diz assim, ó, tempo de chorar, tempo de rir. Né? Eu acredito que no tempo alegre a gente tem que estar lembrando do Senhor. No tempo que nós está chorando, passando por alguma aflição também, tá bom? Então, o que significa isso também? Eu acredito que na hora que você está com angústia, chorando, aquilo que é básico já não serve mais para você. Você tem que fazer a mais. Por exemplo, o jejum. Nós jejuamos uma vez por mês. Porém, se você está com uma aflição, uma vez por mês é pouco para você. Então você tem que jejuar mais de uma vez por mês, para que Deus ele possa intervir e te ajudar também, tá bom? Buscar forças de Deus na sua vida para passar por esse momento de tempo de chorar. Então existe o tempo de rir e o tempo de chorar. Nos dois tempos a gente sempre tem que estar buscando ao Senhor, né? E no tempo de amargura, mais ainda, mais intensamente a gente tem que estar buscando ao Senhor. Então é o versículo 4. O versículo 7 diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser. Coser, né, é tempo de costurar. Então está sempre fazendo uma análise de coisas contrárias, né? Ele está falando, existe um tempo de rasgar, de romper, e existe também o tempo de costurar, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho aqui, né, que nesse mesmo versículo 7 fala aqui, ó, tempo de falar e tempo de calar. Já aconteceu com você de você ter falado algo e falar, nossa, eu não deveria ter falado isso, né? Tô arrependido. Então existe o tempo de ficar calado, né? Se você se arrependeu daquilo que você falou,
você perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Então, pense um pouquinho mais antes de falar certas coisas. Aqui eu gostaria de incluir aqui o milênio, né? Porque quando fala aqui, ó, tempo de rasgar e tempo de costurar, eu queria mencionar que no milênio, né, a gente sempre prega que vai haver duas grandes obras realizadas no milênio. Uma delas é a pregação do evangelho e a outra, os convênios, né, as ordenanças que vão ser realizadas no milênio. Mas uma das grandes coisas também que vai ser feita no milênio vai ser costurar relacionamentos, tá bom? Consertar relacionamentos. Então existe o tempo de rasgar, romper, mas no milênio talvez as pessoas estejam com outra cabeça e talvez esses relacionamentos se unam novamente. É tempo de costurar. Então esse é um dos grandes propósitos também do milênio, tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 8. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de odiar pode ser o mesmo tempo. Por exemplo, eu devo amar a Deus e odiar o pecado, né? Então sempre vai ser o tempo da gente odiar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, né? Mas sempre amar a Deus. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu sou da paz, tá bom? Mas se mexer com a minha família, aí eu vou me tornar em guerra. Bom, então nós temos esse instinto dentro de nós somos da paz. Mas se mexer com a nossa família, nossa, aí fica difícil, né? Aí fica difícil de controlar o ânimo aqui. Vou finalizar aqui a mensagem com o versículo 11, né, que diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Eu acho lindo isso aqui, quando fala que Deus, ele fez tudo o tempo formoso, e que ele colocou a eternidade dentro do homem. Então veja só, quando está falando homem aqui, está falando homem de humanidade, tá bom? Adão significa homem, né? Homem de humanidade, então significa todas as pessoas. Então não é só homem ou mulher, é toda a humanidade. Então aqui diz: o Senhor nos criou, né, com, com essa sede dentro de nós da eternidade, né? Olha o que o versículo diz aqui, ó. Vê se você consegue prestar atenção nisso, ó. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles. Ele pôs a eternidade dentro de nós. Então a gente tem uma sede de buscar a Deus, tá bom? Diz que quando a gente sente falta de algo, é porque algo existe, tá bom? Por exemplo, o ar, né? A gente sente falta do ar. Por quê? Porque o ar existe, por isso que a gente tem essa dependência do ar. Também a gente tem uma dependência de Deus, porque Deus existe. Então é mais do que saudade, né? É mais do que sentir falta de Deus, é uma necessidade mesmo. Nós necessitamos de Deus para sobreviver, para ter Ele conosco. Então essa mensagem ela é bem clara, dizendo que tudo o que acontece, Deus ele está no controle, ele está ciente de todas as coisas, até mesmo de uma bala perdida. Tá bom? Sei que é difícil pregar sobre isso, falar, nossa, mas foi uma bala perdida. Será que Deus não viu? Deus, ele está ciente de todas as coisas. Muitas vezes não compreendemos os propósitos de Deus, mas Deus, ele está ciente de todas as coisas. E ele está no controle de todo esse tempo aqui também, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.